Namaskar. Esse vídeo eu vou falar sobre o quarto chakra, sobre o nosso chakra chamado Anahata Chakra. Esse chakra que fica aqui no centro do nosso peito, conhecido muito popularmente, né, como plexo solar, que é esse chakra que está bem aqui no centro do nosso peito. Ele tem uma cor branco esverdeada, seria um branco, né, puxado para um verde. A forma dele é circular. Ele é responsável por todo o nosso sistema imunológico, né? Então, como ele se encontra aqui no meio do nosso peito, ele é responsável pela nossa respiração e pelo nosso sistema imunológico como um todo, né? Nossa resposta. Ele controla o elemento ar, né? Cada chakra tem um elemento. O nosso quarto chakra, né? O Anahata Chakra é o elemento ar. Ele também é conhecido como chakra do coração, né? Algumas pessoas falam como chakra do coração ou plexo solar, né? Enfim. A glândula que está relacionada a este chakra é a glândula timo, que se encontra aqui no centro do nosso peito. E uma curiosidade sobre a glândula timo, que ela cresce conforme o nosso estado emocional ou ela diminui. Olha que super interessante isso. Então, quanto mais felizes e contentes nós estamos, a nossa glândula timo ela cresce. Ou seja, ela também fica feliz, né? Ela aumenta de tamanho. E quando nós estamos tristes, estamos para baixos, ou até casos, né, de estresse, depressão, ela vai diminuindo, ela vai ficando pequenininha. Assim como a gente, né, fisiologicamente, às vezes acaba também ficando mais para baixo, ficando mais retraído, né? Quando tá com alguma questão assim de estresse ou de tristeza ou até uma depressão, ela também vai se retraindo, ela também vai diminuindo, ela vai se apagando. Olha que curioso isso, né? E ela é responsável pela nossa resposta do sistema imunológico. Então, olha o quão valioso é esse conhecimento. Porque quanto mais felizes e contentes nós estamos, melhor nossa glândula timo está. Ou seja, melhor está o funcionamento do nosso corpo e melhor o nosso sistema imunológico responde às reações. Quanto mais tristes ou estressados ou depressivos estamos, mais ela se retrai, menos temos respostas, né, do nosso corpo em relação às coisas, né, que estão aí e que o nosso corpo acaba criando imunidade e tendo respostas, né? E neste chakra nós temos 12 propensões, ou seja, 12 virts, né? E ao contrário dos outros que a gente vai falando, né? Primeiro, segundo e terceiro, que tem muitas propensões mais negativas, o nosso quarto chakra ele tem propensões tanto negativas quanto positivas, então são 12 no total. Nós vamos falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Então, a hipocrisia, né? Pessoa que pensa uma coisa, fala e promete outra, e quando age é diferente. Ou seja, as três coisas não se conversam. Fala, ação e depois reação, né? A pessoa acaba falando uma coisa,
prometendo às vezes outra coisa e fazendo outra coisa. Então não existe uma coerência, né, nesta pessoa. Ela é uma pessoa que a hipocrisia é uma pessoa que está incoerente em suas ações, né, em suas falas e suas ações, ok? O segundo virtude é a avareza. A avareza é pessoas que se preocupam em acumular materiais, elas querem acumular coisas e de forma excessiva, né? Querem acumular coisas que não são necessárias, querem acumular coisas que talvez nem vão usar, talvez nunca usarão, talvez vai passar muito tempo com aquilo ali e vai acabar repassando também para alguém porque nunca usou e viu que nunca iria usar, né? Então e a pessoa que ganha muito e que tem muito, né? Ela tem que dividir isso com outras pessoas, ela tem que compartilhar, ok? O terceiro virte é o embotamento mental. O que é essa palavra, né? Até engraçada, embotamento mental. É a dificuldade que a pessoa tem de se expressar, ou seja, é uma confusão mental tão grande, é tanto pensamento, é tanta informação, é tanta conversa, é tanto diálogo interno, que a pessoa não consegue expressar o que está sentindo, não consegue falar. Isso que é o embotamento mental. E aí essas pessoas, elas falam que as suas mentes estão nubladas ou estão esgotadas, né? E deixam muitas vezes algumas coisas que precisam ser resolvidas para depois em função disso. A preocupação é o nosso quarto virtue. Ela é negativa, mas pode não ser, né? Então tudo depende de como que tu interpreta o que acontece na tua vida, como que tu reage diante às demandas, né? Então essa preocupação, ela pode não ser negativa, né? A gente não deve se preocupar, a gente deve se ocupar, né? Então a preocupação gera aflição, gera ansiedade, né? Gera desequilíbrio mental e algumas vezes pode gerar desentendimento, né, entre as pessoas. Então, a questão da preocupação ser positiva ou negativa depende muito de como que a pessoa está reagindo às demandas, né, que estão acontecendo na vida dela. Arrogância, vaidade, a pessoa tem sentimento de superioridade, né, se sente melhor que os outros. Esse sentimento em maior ou menor grau, né, mas todos nós temos, né, de alguma forma, seja o complexo de superioridade ou de inferioridade, que também é uma enfermidade psicológica, né, ou de inferioridade. O sexto virtue é o ego, esse, né, muito famoso ego. Ele serve como uma oportunidade de aprendizado. Tem o lado positivo e o lado negativo. Ele é um sentimento de autoridade da ação. Então eu faço, eu isso, eu aquilo, eu ajo, eu compro, eu resolvo, eu. Isso na maioria das vezes, né, é o nosso ego que está falando quando a gente começa a eu tudo, né? Eu keep, eu resolvo tudo, né? Tem muita gente que trabalha com a eu keep por trabalhar sozinho, né? Mas quando nós temos uma equipe de verdade e a gente começa a ser o eu keep, né? Que é resolver tudo, é o ego muitas vezes que tá aí, né? E o ego não é algo ruim, mas ele se estiver acompanhado de orgulho, de outras propensões negativas, né? Daí ele é ruim. Ele está presente em todos nós, né? Todos nós temos o ego e controla as nossas ações, né? Nosso intelecto, ações que podem ser boas ou ruins. Então a questão do ego
É algo para a gente estar bem presente, né? Para prestar atenção no que está acontecendo, que todos nós, né, estamos aí em algum momento da vida propícios, né, a deixar esse ego muitas vezes falar mais alto. O 7º virtude é a tagarelice. Pessoas que precisam argumentar tudo, precisa falar, ela precisa conversar, ela tem compulsividade em corrigir ou agregar num diálogo. Sabe aquela pessoa que não consegue parar e ouvir? É isso, é esse virtude aqui, a tagarelice. Tem que falar algo, tem que contribuir com algo, tem que agregar algo, tem que questionar algo. Ela precisa falar. É argumentação em excesso, né? É um desequilíbrio desse virtude. O 8º virtude é a esperança. O otimismo, né? A sensação de que tudo vai dar certo. O quão importante é esse virtude, né? O quão importante é a gente ter esperança, né? De que tudo vai dar certo e acreditar nisso, né? De verdade nas nossas vidas. E o 9º virtude é o discernimento. Saber a diferença entre o que é apropriado e o que não é apropriado, né? Saber o que é certo e o que é errado. Ter esse discernimento, ter esta consciência, né? E o 10º virtude é o esforço e dedicação, quando o objetivo é maior, né? O sacrifício deverá complementar o esforço. Então, quando a gente acaba se sacrificando muitas vezes, mas esse sacrifício, né, ele complementa o nosso esforço, que a gente tem um objetivo, né, e precisa desse esforço, dessa dedicação, né, desse sacrifício. O 11º é o carinho e afeto, né? Está aqui, né? Está no nosso peito, no nosso coração. Então, é o carinho e afeto, é a nossa capacidade de sentir amor, de sentir afeto, de sentir compaixão pelas outras pessoas, né? E o 11º, 12º, né? E o último, é o arrependimento. Está relacionado à consciência e ego também, e o orgulho, né? Quando alguém é muito orgulhoso e comete um erro, muitas vezes não gosta, né, de reconhecer que cometeu esse erro e muito menos de se arrepender. Então, junto com esse arrependimento, está vinculado aí o ego também e o orgulho. Então, o quão difícil muitas vezes para alguém é dizer eu estou arrependido, né? Ou me desculpe, né? Eu fiz errado, eu estou arrependido. O arrependimento, ele é positivo, né? Pois ele ajuda as pessoas a desenvolverem a humildade e o respeito, né, pelos demais. Então, como importante é a gente externar isso, né? Eu fiz, ok, está feito, mas de coração estou arrependido. E isso pode mudar muitas relações, né? E com certeza já muda dentro de ti aí, dentro do teu coração, só esse gesto. E mostra também a humildade, né? Que é uma coisa que todos nós, seres humanos, também precisamos trabalhar. Então, sobre o nosso 4º chakra, seria isso. Namaskar.